Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai abordar um tema polêmico, a gente vai falar sobre side mount. O que é essa configuração? É uma configuração que ficou muito famosa aqui no Brasil recentemente entre os mergulhadores técnicos, onde que você leva a sua redundância, seus 2 cilindros de mergulho ou outros stages lateralizados. Aí ele vai que dá o nome dessa configuração side e lateral e mount de montagem, uma montagem lateral. Ela foi vendida popularmente como uma solução para o mergulho técnico. Contudo, temos que falar verdades que não foram ditas para você até agora sobre o side mount. Então, se você gostou desse assunto, ajuste o equipamento e vamos ganhar profundidade nesse assunto. O que é o side mount? Como eu falei anteriormente, o side mount é uma montagem lateral, que ela ficou famosa pelas explorações de mergulho em caverna. Contudo, ela também traz desvantagens, que a gente vai abordar mais para frente. Mas o side mount ele surgiu nas explorações de mergulho, das explorações de caverna dos espeleólogos ingleses. Depois ela foi transferida para a Flórida, com os mergulhadores de caverna, e que tem características peculiares, e também para o México, onde eles têm outras características nas explorações de cavernas molhadas deles. E o side mount ele surgiu para resolver um problema, que é o quê? A modularidade do equipamento. Com essa configuração, você consegue montar o equipamento de algumas formas, seguindo alguns conceitos práticos e objetivos, para você passar por restrições onde a configuração back mount ela não consegue passar. E ainda trazendo algumas características do mergulho técnico, como por exemplo, redundância no fornecimento de gás. No Brasil, essa configuração ficou famosa pela questão da gente ter dificuldades em mergulhar com cilindros duplos. Por quê? Porque aqui no Brasil é difícil a gente ter o acesso ao backplate. Quando você tem o seu próprio equipamento de montagem e backmount cilindros duplos, é difícil você chegar em operadoras e eles já terem equipamentos, cilindros duplos preparados para você montar o seu equipamento. E também é um pouco inconveniente em viagens você transportar o backplate pesado, aquela asa gigantesca. E o side mount ele permite que você faça isso apenas com arreios, rings e bancos que vão estar acoplados ao seu colete de mergulho, permitindo que você tenha rápido acesso a requisitos técnicos em um mergulho onde que inicialmente a operação não esteja preparada para essa redundância. Durante a especialidade side mount, você vai ter que desenvolver algumas habilidades novas, como por exemplo, a montagem do equipamento. Você vai ver que não é somente você colocar um cilindro nas costas e cair para mergulhar, ou prender os cilindros lateralmente, como se imagina. Há toda uma técnica que é feita através do alinhamento do equipamento com o seu corpo. Isso vai impedir que haja, por exemplo, o que a gente chama de side track, é quando a gente fica com os cilindros ficam posicionados em ângulos ali de 30, 45 graus ali, que eles ficam levantados. Isso vai trazer um arrasto. Isso vai vai acontecer porque você não vai ter um alinhamento correto, uma alternância dos rings, dos D-rings ali durante o mergulho, porque o cilindro, como ele vai ficando mais leve e essa densidade vai se concentrar principalmente na parte mais funda do cilindro, já que os reguladores e as torneiras vão pesar o cilindro, ele vai tender a ficar inclinado em relação a você. Outro problema que você vai ter que corrigir quando for fazer as especialidades side mount, é uma habilidade que você vai desenvolver bem importante, talvez a mais importante, que é a gestão do gás. Quando você mergulha com um cilindro duplo, eles estão interligados por o que a gente chama por um manifold, que ele vai juntar esses 2 cilindros como se fosse um só, e você, ao respirar de um regulador segundo estágio, você está respirando os 2 cilindros automaticamente. Isso permite que em situações onde um dos cilindros, sei lá, estoure o o-ring deles, ou tenha problema na torneira, você consegue isolar eles e respirar pelo cilindro que está com um problema primeiro, para depois respirar pelo cilindro que está bem. E já no side mount não, a gestão é feita por você. Não pode haver a situação de você respirar por apenas um cilindro enquanto o outro está ficando vazio, porque aí você perde a redundância do fornecimento de gás. Imagina que você começa a mergulhar, no final do mergulho você estava respirando apenas por um cilindro, quando você ia realizar a alternância dos cilindros, há um problema de vazamento, o cilindro, você percebe que ele tem um esforço respiratório maior para você conseguir respirar. Onde estaria a sua redundância do fornecimento de gás? Da sua dupla? Então o side mount ele resolve esse problema nos mergulhos recreativos. E como se deve essa alternância entre os cilindros? Como é que eu vou respirar esse gás? Isso depende do planejamento inicial do mergulho. Você vai ter que entender o que vai fazer mais sentido para o seu perfil de mergulho. Se eu estou fazendo perfis rasos,
eu posso fazer essa alternância a cada 8, 10 minutos, porque o consumo de ar naquela profundidade é um consumo lento. Então você vai respirar, o gás vai acabando cada vez mais rápido, mais lento no seu mergulho. E já quando você faz mergulhos mais profundos, 30, 40 metros, o consumo do gás é maior. Então esse tempo que você tem que intervalar entre o cilindro e o outro, ele deve ser mais curto. Talvez você jogue 4, 5 minutos ali para você fazer essa alternância de gás. Mas essa é a única forma de você fazer? Não. Em mergulhos multiníveis, onde que a variação desse consumo de gás, por exemplo, eu estou mergulhando a 15 metros, depois eu vou mergulhar 25 metros, acompanhando o perfil de fundo, não faz sentido você ter uma troca de cilindros pelo tempo. Você tem que ir acompanhando os manômetros desses cilindros que são isolados para você fazer a gestão correta desse gás. E essa gestão nunca deve ultrapassar, pelo menos é o que eu faço, mais de 10 bar. Tem gente que gosta de deixar 5, eu acho que é um preciosismo muito grande, mas até 10 bar é uma variação de pressão considerável no mergulho. Um problema que você vai também corrigir quando você for fazer o seu curso, a sua especialidade de side mountain, é entender a diferença de flutuabilidade do cilindro. Cilindros de alumínio, eles começam com a flutuabilidade negativa, ou seja, eles são negativos durante todo o corpo dele, da base até os reguladores, as torneiras. Já quando você vai respirando e esse gás vai acabando, esse cilindro ele vai perdendo a densidade e ele fica, na verdade, com a flutuabilidade positiva, ou seja, ele fica tendendo a subir. E essa flutuabilidade se deve na parte do corpo do cilindro, não na parte da torneira dos reguladores, que ali continua a ficar negativo. Então, quando você vai mergulhando, o cilindro, deixa eu pegar um material aqui para fazer esse negócio. O cilindro que está nesse alinhamento, ele costuma ter a base dele levemente com a flutuabilidade aqui. Você tem que corrigir essa flutuabilidade puxando esse equipamento para derringues mais baixos, refazendo o alinhamento horizontal. Lembrando que essa inclinação vai gerar um arrasto maior que vai diminuir sua eficiência energética das suas pernadas e, consequentemente, aumentando o arrasto, o seu consumo respiratório. Outra dificuldade que os mergulhadores que estão começando a mergulhar com side é a trabalhar com rings e bangs. O que são rings? Como é que o cilindro vai ficar preso ao corpo do mergulhador? Ele vai ter sistemas que vão ancorar mosquetões nele. Esses sistemas são chamados rings. Esses rings eles vão ser anéis metálicos, abraçadeiras metálicas ou cintas de cilindros que vão prender o mosquetão. Ou também ele pode possuir rings com um tipo de fitas, que aí ele vai travar o cilindro de uma outra forma com anéis metálicos nos bangs. E o que são os bangs? São os retentores elásticos que vão trazer a base, na verdade, a torneira e o regulador do cilindro para mais próximo do mergulhador. Então você vai trabalhar com um sistema de fixação duplo, em cima, na torneira, e mais próximo da base, onde vai ficar próximo mais da cinta do abdominal do colete de mergulho. Além disso aí, você vai ter basicamente, que eu trabalho quando eu ensino meu aluno, 2 a 3 tipos de rings e 2 a 3 tipos de bangs. Você vai ter que lidar também com as bandas de fixação retentoras da mangueira. Por quê? Você vai estar trabalhando com mangueiras, como o padrão DIR, com mangueiras de 1,5 m a 2,10 m. E aí essas mangueiras vão ter que ficar recolhidas para quando for necessário uma doação ou quando elas forem necessárias no caso de stage de descompressão. E você deixá-las de forma desalinhada ou com um saque não planejado pode trazer prejuízos na forma, quando você for utilizar esse equipamento. Esse vídeo aqui que eu abordei não foi para dizer que o side é pior ou melhor sobre a configuração back mount. É dizer que ela é uma ferramenta e a ferramenta ela se destina a um determinado objetivo. Claro que quando você vê mergulhadores caindo na água, quer dizer que eles podem estar treinando para um objetivo específico futuramente, adotando uma configuração que vai trazer a simplicidade de uma redundância, fornecimento de uma redundância onde que eles não teriam equipamento próprio para aquilo ali. Então, o que estou querendo dizer é o seguinte: o equipamento não define o mergulhador. Vocês têm que entender que o side mount foi criado para um objetivo e ele resolve problemas que a falta de outros equipamentos traz em mergulhos de mar aberto, por exemplo. Então, como falei anteriormente, o side não é uma evolução.
para todos os tipos de mergulho, ele se destina a determinados objetivos, mas o treinamento em águas abertas vai fazer com que o mergulhador fique adaptado para quando ele for fazer mergulhos, como por exemplo cavernas, naufrágios específicos ali para essa configuração. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, fale aqui que a gente pode deixar vídeos explicativos sobre bangers, rings, sobre tipos de colete de side mount para você entender o que é que vai fazer mais sentido para você. Se você é mergulhador de side mount, venha fazer um workshop com a gente aborda outros coletes híbridos, coletes dedicados a side mount. Vamos falar sobre o alinhamento do equipamento ao mergulhador e formas de você gerir esse gás de forma melhor e ajustar esse equipamento, corrigindo diferenças de flutuabilidade ao longo do mergulho. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue nos acompanhando para assistir mais vídeos sobre o assunto. Até mais e bons mergulhos!